Olá, muito boa noite, telespectador do Frente a Frente, mais um programa direto dos estúdios de Brasília, nesse dia em que Brasília está meio parada por causa das convenções para a escolha dos candidatos no município. Hoje é o último dia das convenções e a campanha esquenta, Brasília esfria, mas não fica totalmente às moscas. Hoje mesmo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, recebeu pela primeira vez a Comissão de Acompanhamento da Educação do Congresso Nacional, a comissão que é formada por vários parlamentares, alguns estão aqui em Brasília, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, o deputado professor Israel Batista, que, aliás, é o nosso entrevistado aqui hoje no Frente a Frente, para tratarmos de assuntos como a reforma administrativa, também como vai ficar a educação no país, enfim, temas não faltam, né, deputado? Muito boa noite, um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise, é um prazer ser convidado para estar aqui com vocês. Que bom. Agora, Zé Maria, tivemos essa semana também o presidente Jair Bolsonaro desistindo do Renda Brasil, né? O Congresso vai conseguir fazer esse programa sem o auxílio do governo? O governo vai se fingir de morto e o Congresso vai tocar essa conversinha lá no parlamento? Foram as conversas que eu ouvi no Congresso Nacional nos últimos dias. O presidente desistiu. Seria um grande programa social, uma espécie de guarda-chuva, né, incluindo aí vários projetos sociais do governo. E isso provocou um debate muito intenso. Aliados que esperavam esse programa aí para azeitar a reeleição, né, popularidade, e os adversários que temiam um canhão político desta magnitude nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Mas é verdade, existe ali uma tentativa de se fazer um projeto amplo, social, e indicar, inclusive, a possibilidade de arrecadação. Seria aquela velha CPMF, lembra? Pois é, agora vem com o nome novo ali de imposto de pagamentos ou imposto eletrônico. Esta é a realidade da política. Olha, a eleição municipal é muito importante. Relegada em segundo plano, para alguns, é a base da política nacional. Daí a necessidade de se prestar muita atenção no seu vereador e no seu prefeito. Nós aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida em Brasília, estamos hoje com o deputado professor Israel Batista. É um brasiliense eleito aqui pelo Distrito Federal. Ele é professor de História, cientista político e mestrando da FGV. E teve 2 mandatos como deputado distrital. O deputado distrital aqui é uma soma de vereador mais deputado estadual. O Distrito Federal tem 2 funções, de governo e de município. Só lembrando que não tem eleição neste ano. Mas, professor, recentemente o senhor tem comprado uma briga que eu considero muito difícil, que é defender a posição do servidor público, no momento em que chutar servidor público parece que virou um esporte nacional, né? É verdade, boa noite, Zé, é muito bom estar aqui com vocês hoje. E o tema da reforma administrativa está esquentando os corredores do Congresso Nacional, esquentando o debate político brasileiro, porque é mais uma reforma que considera o servidor público culpado pela crise fiscal brasileira, pela crise econômica brasileira. Os servidores foram especialmente atingidos pela reforma da Previdência e agora nós temos mais essa reforma administrativa que, na minha visão, foi pensada para o alto da agenda justamente porque a população brasileira iniciava uma discussão profunda sobre a reforma tributária. E nós sabemos que uma reforma tributária que torne os nossos impostos mais progressivos não interessa a uma parte mais poderosa da sociedade brasileira. Então, nós entendemos que quando o debate sobre taxação de heranças, de grandes fortunas, de lucros e dividendos começou a tomar corpo na sociedade, um grupo de parlamentares alçou a reforma administrativa para o centro do debate de maneira a ofuscar a reforma tributária. E essa reforma administrativa, ela está mais próxima de uma reforma de Estado, Denise. Ela é muito profunda. Ela altera 24 trechos da Constituição. Ela acrescenta 87 novos pontos à Constituição, 4 novos artigos inteiros. É uma reforma de Estado, que fere de morte o princípio essencial da administração pública brasileira, que é a estabilidade, né?
A estabilidade é uma conquista democrática que permitiu aos servidores resistirem às pressões político-partidárias, resistirem às pressões dos governantes de plantão, para que eles exercessem, enfim, para que eles agissem em desconformidade com a lei. E a Constituinte de 88 decidiu pela estabilidade com base nos clássicos estudos sobre o Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, os estudos de Raimundo Faoro, que entendiam que o pior problema do Brasil era o patrimonialismo, ou seja, a profunda confusão entre o que era público e o que era privado. Então, para mim, a reforma é inoportuna, mais profunda do que deveria ser e fere de morte a essência da estabilidade. Com relação à estabilidade, professor, não há uma... estou te chamando de professor porque... É assim que me chamam. Inclusive o presidente Rodrigo Maia, lá de cima da mesa, ele fala professor, todo mundo já sabe que sou eu. Mas, professor, a estabilidade ela é uma defesa do Estado e não do indivíduo, do servidor. Sim. Mas hoje ela se presta mais a defender o servidor do que exatamente o Estado. Quer dizer, não há um exagero, não? Carreiras típicas do Estado, fiscais, policiais, delegados, enfim, carreiras típicas, tudo bem, mas para que estabilidade tão geral e tão absoluta assim? Olha, essa pergunta é excelente, porque ela permite a gente fazer um esclarecimento essencial. Primeiro, a estabilidade, ela deveria vir acompanhada de alguns outros mecanismos de controle do servidor, como a avaliação periódica. Uhum. Porém, a avaliação periódica não foi regulamentada. É feito por colega, né? Todo mundo ganha 9 meses. Exatamente. Então, nós precisamos regulamentar essa avaliação periódica para que o mau servidor não se utilize da estabilidade para encostar no colega, digamos assim. Só que aí nós não regulamentamos a avaliação e agora queremos acabar com a estabilidade. E não dá para acabar com a estabilidade para ninguém. Mas veja, o projeto não acaba com a estabilidade. O projeto coloca a estabilidade para uma categoria muito específica de servidores. Ele cria 5 categorias São de servidores. 5 novos né? vínculos. Né? Esse Ou é o seja, segundo erro do projeto. Vai fazer uma confusão maior do que já se tem hoje, né? O regime jurídico único vai ser extinto pela PEC 32. E esse regime foi uma conquista, porque acabou com aquela multiplicidade de vínculos entre os servidores e o Estado, organizou esses vínculos, e aí a administração pública brasileira começou a progredir. No momento em que nós deveríamos organizar a avaliação, a gente está matando o ponto que fez nossa... Não tem, então, que dá para trocar, então, ou seja, mantém a estabilidade, porque esse é um ponto muito polêmico no Congresso, e estabelece ali os critérios de avaliação, metas e cobranças mesmo, para poder até afastar se as metas não forem cumpridas. Isso é possível? Isso já está sendo discutido entre os parlamentares? A Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público tem essa posição. Que o senhor, inclusive, coordena, Eu sou coordenador. Nós temos essa posição. A gente precisa ter uma avaliação que evite subjetividades, que evite perseguições político-partidárias, mas que funcione, para que o bom servidor não seja punido com mais trabalho por conta do colega que não faz um bom serviço. Então, isso nós temos em mente. A estabilidade é necessária para todos, essa é a nossa posição. Por quê? Se o fiscal da Receita tem estabilidade, aplica uma multa, e o administrativo que vai autuar, lavrar e aplicar não tem, não adianta o fiscal aplicar a multa e ter um servidor de base que pode receber uma ligação do gabinete do governador do estado para colocar aquele processo no fundo da gaveta. Então, essa é a nossa grande preocupação. Outra preocupação que nós temos, Zé, é o vínculo de experiência. Imagine um delegado concursado que assume uma delegacia, passa 2 anos tendo acesso às investigações e, ao final daquele biênio, ele é dispensado do vínculo de experiência e desligado do serviço público. Então, nós entendemos que é uma proposta inexequível, né? Então, nossa defesa ela está focada em alguns pontos específicos. Estabilidade, manutenção do regime jurídico. Estabilidade para todos. Manutenção do regime jurídico único, não ao vínculo de experiência e não à autorização para o Poder Executivo extinguir órgãos, autarquias. O vínculo de experiência, esse vínculo de experiência, ele seria substituído pelo quê? Uma vez que tem que ter ali um período de
de treinamento. Isso, a gente de... precisaria aperfeiçoar esse vínculo de experiência e tirar esse conceito de que um percentual daqueles servidores vão passar pelo vínculo. Então, que você estenda o concurso, né? E que você não coloque Fica como o servidor, parte do concurso, uma parte do concurso, o início ali, aquele, vamos colocar, servidor, não assuma as funções todas que ele tem que ter, porque 2 anos é uma precariedade para um servidor de alto padrão ter que se desligar do Estado. Então, nós estamos estudando um novo texto para propor e convencer os deputados a aceitarem a mudança. Professor, vamos destrinchar aqui essa reforma? Claro. Se o senhor puder responder assim, de uma forma bem objetiva, que eu vou desencadear. Perfeito. Primeiro, Vamos lá. a proposta de emenda enviada ao Congresso Nacional vale para todos os servidores, federais, estaduais e municipais. Sim, federais, estaduais e municipais. Eles dizem que para os futuros servidores, mas a nossa análise jurídica mostra que já atinge em alguns pontos os atuais servidores. Uma emenda à Constituição é sempre perigosa nesse Sempre. sentido de aplicação imediata, né? Sim. Além disso, define ali novos vínculos, né? Uma 5 parte vínculos. terá estabilidade e serão carreiras típicas de Estado. Sim. Outros serão provisórios, e contratados para projetos só específicos. um parêntese, essas carreiras específicas de Estado ainda estão serão definidas, definidas. isso. Caberá ao Congresso definir essas carreiras, não é isso? Porque a emenda, as leis A gerais, prenúncio explica. de guerra, inclusive, né? Nossa, isso aí vai Porque as Isso aí vai carreiras dar- vão Guerra brigar campal. para se Só tornarem aí já carreiras é um típicas ano de Estado. discussão, Eu né? tenho um pelo texto menos. que fala em guerra campal. Exatamente. Nós vamos ter aí uma dissolução do serviço público brasileiro, uma dissolução do tecido social dos servidores públicos, que vão começar a brigar entre categorias. Isso é um problema Exatamente. sério, é muito grave. Agora, são 5 vínculos, como o senhor Perfeito. perguntou. Primeiro vínculo, o vínculo das carreiras típicas de Estado, que que ainda precisa continua definir. como hoje, acrescentando-se aí os 2 anos de Experiência. trainee, digamos assim, experiência. O vínculo temporário definido, ou seja, eu te contrato por 10 anos, né? Um projeto específico. Isso. Como é Pode hoje o ser censo, também, né? exato. Pode ser também. O vínculo por tempo indeterminado, o mínimo de 1 ano, a partir de 1 ano você pode ser dispensado a qualquer momento pela administração pública. Mas pode se aposentar, né? Também pode. Não pode sim. nunca ser demitido. Pode, exatamente. Não há limite. Fica à disposição do Estado. Perfeito. Né? E você tem o último vínculo, que é aquele vínculo para assessoria política, liderança política, que é o que Nomeação, existe hoje ainda, que são os política, né? cargos de livre provimento. Né? Então, E para o esses que- haveria concurso? haveria concurso para as carreiras típicas de Típicas de Estado Estado. e haveria concurso para os contratos por tempo indeterminado. Para os outros, haveria apenas processos seletivos que podem ser simplificado. variados, inclusive currículo e Que é etc. muito subjetivo É também, muito né? subjetivo. Fica para os Sim. apadrinhados no final de quem está no poder, né? Essa é a nossa preocupação. Por quê? Porque o governo comete um erro essencial. Ele diz que temos um mau serviço público. É verdade. Sim. A oferta na ponta é ruim. Nós temos excelência em alguns pontos, mas a oferta no posto de saúde, na escola, Quando não é se boa. precisa de um serviço Isso, público, para a pessoa mais trabalho, pobre especialmente. dificuldade. Né? Então, esse é um diagnóstico correto. Mas aplica o remédio incorretamente, ao paciente errado. Onde nós temos um mau serviço público? Onde o servidor não tem vínculo concreto com o Estado. Onde o prefeito indica a diretora da escola. 45% dos professores brasileiros ocupam as vagas por indicação de vereadores. Isso é um dado. Né? E é aí que o serviço público é mal prestado. As pesquisas mostram Mas que que dado é esse? 45, em que município? em vários municípios. No estado do Acre é 90%. Olha Mas que por que não tem interessante. concurso? Não tem concurso. Não tem concurso. O Distrito Federal tem o processo simplificado de seleção para professores temporários. É quase um concurso que tem tempo. É uma exceção. O DF é uma exceção no Brasil. Para professores temporários, você... Aqui tem um concurso. Exatamente. Simplificado. Mas tem um concurso. no resto do processo país não é assim que seletivo. funciona. Não é assim que Indicado funciona a politicamente. indicação. Em todos os estados é assim? Não, você tem estados mais avançados, chegando cada- mais para o sul, tal, no Acre chega a 90%. Você Nossa entende? O Brasil Senhora. é um país muito diverso. E aí a gente diz, há uma má entrega de serviço público. É verdade. Onde? Justamente onde os servidores são indicações Professor, políticas. mas se o senhor defende tanto esse regime do servidor público, não seria bom, então, que a emenda jogasse todo mundo nele? Não, vamos beneficiar todo mundo? Não seria ideal? Todo mundo, Absolutamente todos os brasileiros? Todos os brasileiros nesse regime.
Bem, é porque a lógica do Estado é diferente da lógica do mercado, né? No Estado, você precisa de serviços cooperativos, coordenados, e você precisa de proteção contra a influência política nefasta, que nem sempre ela é nefasta. A influência política pode ser boa, né? Então, é isso que a Constituição se preocupa ao criar estabilidade. No mercado, você tem uma lógica competitiva, você tem uma lógica de melhor oferta. Então, se a gente tentar organizar o Estado segundo as regras de mercado, a gente pode cometer erros um pouco graves, a gente pode se atrapalhar. Inclusive, o governo tem se atrapalhado um pouco ao indicar empresários para ocuparem espaços de cargos públicos, porque eles ficam apavorados por não saberem como funciona a máquina pública, quais são os preceitos da máquina pública, né? Então, isso a gente tem que ter essa cautela. Evidentemente, a pergunta foi uma provocação, não dá para tornar todos os trabalhadores do Brasil servidores públicos e com regras de servidores públicos, né? Nós estamos aqui hoje no Frente a Frente e vamos falar sobre várias questões importantes da sua vida. O professor Israel Batista, deputado federal aqui pelo Distrito Federal, cientista político, e vamos falar muito de política também. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui.